Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, diretamente aqui da minha casa. Hoje muito feliz com o nosso episódio, porque eu vou conversar mais com uma pessoa que eu conheço há pouquíssimo tempo, mas que eu estou encantada. É o Felipe Speri. Olá, Felipe, seja muito bem-vindo. Olá, Helena. Muito obrigado pelo convite. Deixei encabulado logo de cara, né? Desculpa. Me pegou de surpresa. Mas é isso, prazer estar aqui com você também. Bom, eu contei para o Felipe, na verdade, eu sou dessas pessoas que descubro alguém na internet e mando uma mensagem falando: oi, quero te conhecer. Eu conheci o trabalho do Felipe e do UFG através do perfil do Gustavo Tanaka. Lembra que a gente já conversou com o Gustavo Tanaka aqui no Jornada da Calma? E o Gustavo tem aberto o espaço dele para algumas pessoas compartilharem orações que elas têm feito. Então, formas de se sentir mais conectado, se sentir mais presente. E eu ouvi a música Oração do Felipe e eu fiquei impressionada com a composição, que depois você me contou que não foi feita para esse momento exatamente de agora, né, Felipe? É uma composição mais antiga. Isso, ela já tem alguns aninhos já. Mas ela veio muito de uma busca sua, assim, não acho que não dá para dizer que nenhuma composição é do acaso, né? Mas tinha uma procura que você já tinha começado quando você chegou nela? Essa música, ela representa muito do que eu vivia no momento quando eu recebi. Eu costumo dizer que eu recebo as músicas, né? Que elas já estão prontas em algum lugar e eu simplesmente recebo elas. Quando ela chegou, tudo que está escrito, né? Tudo que fala nessa música era algo que estava fazendo muito sentido para mim. Principalmente uma partezinha do final que fala de que todos somos um. Era algo que estava muito presente na minha vida. Eu acho que a gente vai ter que deixar as pessoas ouvirem a música para elas entenderem melhor. O Felipe está com o violão aí do lado. Podemos? Podemos. Eu acho, sempre que eu vou falar das músicas, no final eu acabo achando mais fácil mostrar porque ela fala por si só. Então vamos lá. Oração, o nome da música. Ouça essa oração, feche os olhos e abra o coração. Agradeça a tudo que existir. Cada detalhe te trouxe até aqui. Sinta que tudo ao seu redor se transforma, fica cada vez melhor. Lembre, não há problema algum e nada está separado, pois todos somos um. Saiba que tudo que quiser vai dar certo, é só você ter fé. Siga a se descobrir, para que toda a força que habita em você possa então fluir. E o fim dessa jornada
irá acontecer quando puder ser nada para tudo ser. E o fim dessa jornada irá acontecer quando puder ser nada para tudo ser. Para tudo ser. Eu tenho que te contar que eu tenho vontade de chorar e eu não tenho passado vontade de chorar ultimamente. Eu tenho chorado, escorre lágrima e vem uma sensação só de emoção pura, assim, sabe? Eu acho que eu tenho sentido muito isso, que às vezes a gente tenta se conectar com as coisas muito só pela cabeça, e logo do começo, assim, quando você fala do coração, eu acho que esse caminho do coração é o caminho que me coloca mais perto dessa sensação de unidade que você estava falando, de sermos todos um. Quando você começou a namorar a música, Felipe, foi pela emoção? Eu acho que tinha uma ideia de uma carreira que você queria estruturar nisso. Como foi que você chegou na música? Bom, a música chegou em mim. Foi ao contrário. A música chegou em mim e foi assim, de uma maneira bem despretensiosa. Eu nunca... É bem recente a ideia de começar a utilizar a música como uma profissão e tal. Eu nunca pensei muito nisso. E assim que tudo começou, eu não tinha a menor ideia de que existia a possibilidade de eu fazer uma composição, de eu criar uma música, sabe? De uma música acontecer através de mim. Uhum. Foi engraçado todo o processo. E tudo foi acontecendo tão rápido. Logo que eu comecei, né, a tocar, meu primeiro instrumento foi um cavaquinho. E logo que eu comecei a tocar, ainda sem saber direito os acordes, sem saber o que eu estava fazendo, lembro que com pouco tempo de vivência com o instrumento, eu fiz a primeira música. Era um pagodinho. Eu nem lembro direito a letra, mas eu lembro que, assim, logo que eu comecei, surgiu a primeira música e eu gostei da ideia. Embora não, né, ainda não, naquele momento eu não achei que não fosse levar a sério ainda, né, o lance da música, mas eu gostei da ideia, né, de criar uma música, né, de ter uma composição. Aí depois algumas outras apareceram, até que eu comecei a considerar a possibilidade de fazer isso de maneira consciente, sabe? De falar, não, eu vou fazer, não vou esperar que elas cheguem até mim, eu vou atrás delas. E aí foi indo e eu tô aqui agora com um monte de música já. Elas se multiplicaram de repente. Do nada, assim. Mas é engraçado isso que você falou antes sobre ter recebido a música. Eu já falei em outros episódios aqui de um livro que eu gosto muito sobre criatividade que chama Grande Magia, da Elizabeth Taylor, é ótimo. Elizabeth Gilbert, e ela fala sobre a inspiração ser como se fosse um anjinho, assim. Ela usa uma expressão que ela te visita. E se você estiver aberto para a inspiração, ela fica. Mas se você não estiver aberto, talvez naquele momento você não consiga ser o receptor daquela inspiração, ela vai para outra pessoa. E ela explica que é assim que às vezes você fala, alguém roubou a minha ideia. Não é isso. Existia a ideia e você não estava disposto ou aberto naquele momento para receber. E ouvindo você falar, a sensação que eu tenho era só que teve um momento que você se abriu para coisas diferentes. E, enfim, eu acho que quando a gente se abre, o que acontece é muito surpreendente. Quando a gente conversou um pouquinho antes da gente gravar aqui o episódio, você me contou sobre uma busca espiritual que você começou a
a perseguir, que você tinha uma sensação de que tinha que ter alguma resposta, tinha que ter um caminho. E eu acho muito legal aqui no Jornada a gente conversar sobre as buscas também, sobre quem já encontrou, quem ainda não encontrou, mas sobre quem está buscando. Como é que era essa sensação de buscar um caminho diferente, Felipe? Antes de falar dessa busca, desse caminho, só um comentário. Claro. Eu nunca li esse livro que você citou, mas é exatamente isso, assim que eu sinto, como se em alguns momentos eu estivesse aberto para aquela ideia chegar. É bem legal vivenciar alguma coisa que você lê, porque quando está só na teoria, parece distante, né? Você fala, será que é assim mesmo? Mas é exatamente assim que acontece. Ai, que bom ouvir de um artista aqui. É bem legal. Bom, essa busca por esse caminho, na verdade, nem foi uma busca. Eu tava num momento da vida em que nada fazia muito sentido. Eu tive uma depressão, né? Eu passei um período bastante depressivo, mesmo sem ter o diagnóstico, né? Eu não procurei nada na época. Mas depois de um tempo eu percebi, por conta de tudo que eu vivenciei, eu percebi que era uma depressão, depois de ter conhecimento. E foi meio que eu fui empurrado para aquilo, porque eu não tinha mais para onde ir, sabe? Você se sente assim, sem ter para onde ir. Eu acho que a descrição que cabe é só essa. E aí a única possibilidade que tinha era esse caminho que depois eu me arrependi de não ter procurado antes. E, cara, foi bem legal como as coisas aconteceram. Porque foi uma sucessão. As coisas na minha vida costumam acontecer bem rápido, assim. De uma hora para outra, tem uma mudança brusca e eu nem consigo compreender direito como isso acontece. Tenho observado bastante isso. E a introdução nesse caminho espiritual, ela aconteceu assim repentinamente quando eu estava nesse momento, né, mal, nesse momento depressivo, e através das redes sociais, porque eu não saía de casa, eu só saía de casa para ir trabalhar, e ia porque era obrigado, não tinha jeito. Então era um momento que eu não estava aberto para mais nada, eu estava totalmente fechado num mundinho escuro ali, bem particular. E aí, eu nem lembro exatamente como, mas eu cheguei em algumas mensagens de autoajuda, assim, nas redes sociais. E aquilo mexeu de alguma forma comigo e eu comecei a seguir páginas que falavam sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Tanto é que na época eu tinha uma conta no Facebook, uma no Instagram, eu cancelei as duas e fiz uma outra só para seguir páginas que falavam coisas boas. Resetou, vamos começar do zero. Eu falei porque eu tava numa insatisfação comigo mesmo, com tudo que eu vivia até então. E aí eu queria apagar tudo aquilo da minha cabeça, sabe? Eu queria me desfazer de quem eu era e começar do zero, literalmente. Eu não sabia, na minha cabeça, sei lá, tava arrumando uma forma de fugir de tudo que eu vivia, porque eu não tava sabendo lidar, parecia muito ruim, eu criei um monstro que, nossa, depois eu vi que nem era tudo isso. Mas enfim, eu criei esse perfil só para seguir algumas páginas que falavam sobre espiritualidade e tal. E aí eu lembro que assim que eu comecei isso, logo em seguida eu encontrei algumas coisas sobre o kardecismo, que foi algo que eu me identifiquei assim bastante de imediato e comecei a aprofundar os estudos. Depois de lá, eu transitei por vários outros caminhos, conheci várias outras filosofias e, nossa, tanta coisa, estou lembrando agora que tanta coisa aconteceu. Que engraçado lembrar isso.
É engraçado de vez em quando quando a gente olha para o nosso próprio caminho, né? Eu tenho essa sensação por conta do Jornada da Calma, que as pessoas olham para mim e acham que eu nasci desse jeito. Eu falo, não, gente, peraí, deixa eu contar uma historinha aqui, que era tudo muito diferente antes. A gente vai mudando e parece que quando a gente incorpora a mudança, a gente nem lembra que era do outro jeito antes, né? E sabe uma coisa bem engraçada que eu percebi? Quando você comentou comigo, né, da nossa conversa e tal, eu simplesmente anotei que haveria essa conversa, anotei, né, a data e o horário, mas eu não me preocupei nem um pouco com tipo assim, o que eu vou falar, porque eu tinha um perfil, hoje eu me dou conta disso, extremamente controlador, assim, sabe, de querer organizar e arquitetar tudo pra ficar extremamente seguro pra mim, sabe? Tipo, o que eu vou falar, o que de repente ela pode perguntar, como vai ser. E eu não fiz isso. E só esperei chegar o momento de agora que... Vou te contar que fomos dois, então. Eu antes, às vezes me perguntam um pouco, né? Às vezes outras pessoas que querem fazer podcast ou que escutam a Jornada da Calma e ficam curiosos sobre como é o processo. Às vezes as pessoas me perguntam: você faz um roteiro? Você se prepara muito? Tem todas as perguntas que você vai fazer? E eu falo: olha, não. É mentira dizer que eu não me preparo, assim, ó, porque e eu acho que quando eu disse no começo que eu fico encantada com as pessoas, e eu fico mesmo, eu mergulho na vida da pessoa, então eu fico lendo tudo que a pessoa já escreveu, vendo as fotos que já postou, as entrevistas que já deu, ouvindo as músicas, pedi pro Felipe me mandar mais algumas músicas, que eu escuto música no repeat, viu, gente? Então eu já tinha ouvido Oração, queria ouvir outras músicas também do FG, então eu mergulho muito na atmosfera da pessoa, mas eu tenho essa confiança de que quando a gente se encontra, a gente não precisa controlar tanto assim também, né? Eu não tenho que medir exatamente todas as palavras. Esse encontro por si já é mais poderoso. Gostei de saber que você veio com a mesma energia pro papo também. Sim. Não, eu comentei isso porque eu percebi, falando, por exemplo, né, desse caminho. Embora seja algo que eu já falei algumas vezes, como eu não fiquei pensando sobre isso, falar que agora me remeteu a algumas lembranças, algumas emoções que havia um tempo que eu não acessava, né? E assim pega a gente meio que de surpresa e é legal olhar para tudo isso, para tudo que já aconteceu, é bem, bem bacana, bem interessante. Queria te perguntar sobre o duo, sobre a Gabi, que faz parte do duo, tem uma voz linda, mora com você, então vocês estão passando a quarentena agora juntos. Eu queria saber como é que é construir um relacionamento e construir arte junto, se as coisas acabam se misturando, o trabalho do duo e o trabalho do casal, como é que é? É bem legal, é desafiador. Porque existem coisas que são comuns e existem as nossas particularidades, né? Somos dois indivíduos, temos as nossas individualidades e às vezes nem sempre as coisas estão em comum acordo, sabe? Tem horas que eu quero, por exemplo, pensando no lance do duo, né? Uhum. Tem horas que eu quero fazer um vídeo e ela fala, agora não. E tem horas que ela quer fazer um vídeo e eu falo, agora não. E conciliar tudo isso para que tudo aconteça é bastante desafiador. Tem que ter muito respeito, tem que ter muita conversa, tem que ter muito amor. E não sei, eu me considero um cara de sorte, porque a gente consegue encontrar tudo isso em meio a essa relação, em meio às coisas de casal. Né? Além do duo, a gente é um casal, a gente faz coisas de casais, a gente tem programas de casal, mas a gente também precisa se organizar para fazer o duo ganhar vida, né? Para as músicas chegarem às pessoas. É bem legal conciliar tudo isso, a gente se diverte bastante.
É bem legal. Que legal de ouvir. Isso que você está contando me fez pensar em ritmo, né? Como a gente tem dificuldade, às vezes, de lidar com os nossos ritmos internos, né? Como a gente acorda um dia, como a gente acorda o outro, ao longo do dia, né? Como tudo vai acontecendo, como as coisas vão se somando para a gente chegar. E a hora que a gente está em qualquer relacionamento, né? Eu acho que um casal é um formato de relacionamento, mas todos os relacionamentos a gente tem que entender nos ritmos, né? E eu acho que a hora que a gente se condensa no mesmo espaço, né? Então a gente tem que entender esses ritmos habitando o mesmo espaço. Mas eu fiquei pensando, talvez seja eu idealizando, porque eu não sou música, mas enfim, que é bom ter esse caminho de repente, você poder parar de só querer conversar ou de só querer ficar nas palavras faladas e partir para a música, né? Parece que a gente se sintoniza só na frequência, na melodia, na frequência do violão, na frequência da voz. Tem horas que é uma boa terapia de casal, só cantar junto. Nossa, muito. A gente faz muito isso. A gente canta muito, tipo, como uma forma de cura mesmo para nossa relação. A gente tem várias vezes que a gente encontra, sei lá, algumas dificuldades que a gente acaba tratando com música. Isso é meio que nossa, assim, é uma identidade do casal. A gente incorporou mesmo da música e faz disso a nossa vida, literalmente. Bom, eu queria ouvir mais uma música, então, que eu ouvi e pensei muito na oração de São Francisco de Assis. Eu não sei como chama, porque você me mandou a música, mas eu não recebi o nome da música, da composição, mas acho que você vai saber qual é. Ah, sim, ela tem a oração, né, de São Francisco. Uhum. Tanto é que essa música surgiu porque eu li, sem saber que era a oração de São Francisco, eu li um dia essa oração e eu falei, isso aqui é música. E na hora eu comecei a já criar a melodia assim para aquilo, mas eu nem sabia que era a oração. E aí depois eu expliquei para algumas pessoas e as pessoas falaram, é a oração de São Francisco? Eu falei, não sei, para mim é música. Dá no mesmo, oração, música, tudo bem. Sim, foi assim que ela surgiu. Depois eu fiquei sabendo que era oração, até me conectei um pouco mais com São Francisco, li algumas coisas sobre, procurei saber. Agradeci pela composição. Agradecemos. Podemos ouvir um trechinho dela? Claro, essa música, a maioria da música, né, a grande parte dessa música quem canta é a Gabi. Será que poderia chamar ela? A Gabi tá aí? A Gabi tá perto, será que eu podia? Gabi, vem aqui, vamos chamar a Gabi, por favor. Nossa, vai ser um prazer, então. Vou começar a tocar já que ela tá chegando, ela já chega cantando. Oi. Oi, Gabi, bem-vinda. Obrigada. Na, 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 oh, na, 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 oh, na, 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 na. E quando a noite chega, não deixe de agradecer, pois logo a luz de um novo dia vem, tudo vai passar, depois escurecer, e sorriremos ao amanhecer. E quando a noite chega, não deixe de agradecer, pois logo a luz de um novo dia vem, tudo vai passar, depois escurecer, e sorriremos ao amanhecer. Onde houver ódio que eu leve amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver dúvidas que eu leve a fé, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver trevas que eu leve a luz, que resgatemos nossa essência de criança. Mestre, fazer com que eu procure mais
Consolado, quis ser consolado, amar, quis ser amado, compreender, quis ser compreendido, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E quando a noite chega, não deixe de agradecer, pois logo a luz de um novo dia vem, e tudo vai passando, depois escurecer. E sorriremos ao amanhecer. E quando a noite chega, não deixe de agradecer, pois logo a luz de um novo dia vem, tudo vai passar, depois escurecer. E sorriremos ao amanhecer. E sorriremos ao amanhecer. E sorriremos ao amanhecer. Eu queria dar um abraço muito grande em vocês dois agora. Obrigada. Obrigada pela voz, Gabi. Que delícia. E tem uma mensagem tão que fica tão forte no meu coração de que tudo vai passar e que tem um amanhã e que depois do escuro tudo, enfim, não faz sentido a gente explicar a música, faz sentido sentir a música, mas isso fica na minha cabeça assim, ó, tudo vai passar, não importa o que está acontecendo, né? A gente tem falado muito sobre as dificuldades que tem sido nesse momento, mas as coisas passam, né? E vem um outro momento e um outro desafio. Essa música é da mesma época que a outra, Felipe, não? Não, essa música é mais recente. A Gabi e eu já estávamos juntos. Inclusive surgiu de uma situação que a Gabi estava passando. Ela estava meio triste com alguns problemas que ela teve com a família. E aí a gente estava conversando. Falou, vai passar essa parte, né? Vai passar depois do amanhecer. Aí eu falei, relaxa, né? Assim mesmo e tal. As coisas acontecem assim, assado. A gente conversando. E aí a gente juntou esse trecho com a oração. Quando eu vi a oração, aí falei, isso é música, a gente juntou essa parte e a música nasceu. Que linda, parabéns e obrigada. É muito... Sabe quando a mensagem chega assim, ó, a entrega é realizada com sucesso? Do lado de cá, ela foi absolutamente recebida. No final, tudo vem de uma vontade de ajudar, né? Eu penso nisso também, que essa conversa aqui, que a gente sempre faz, é sempre tão curtinha, é rapidinho, mas ela nasce de uma vontade de chegar em quem está ouvindo a gente. E eu acho que quem faz música, no fim, tem essa vontade muito grande, né? De chegar nas pessoas. Tem um processo de descoberta, mas tem um processo de entrega para o público que é muito importante, né? Sim, a gente tem conversado bastante sobre isso, inclusive, né? Gabi e eu. O nosso propósito com a música é, de fato, que essas mensagens que a música carrega chegue no máximo de pessoas possíveis. Uma outra coisa que a gente também quer levar sempre, em todo lugar que a gente toca, é o amor que a gente tem. Porque é algo que é tão bom pra gente, é tão gostoso, e a gente se sente meio que na obrigação de dividir isso com as pessoas, sabe? Todo lugar que a gente vai, e é engraçado que todo lugar que a gente vai, a gente ouve três coisas. Primeiro, que as letras são sensacionais, as letras das músicas. Segundo, que a voz da Gabi é impressionante. E terceiro, que a nossa conexão, a nossa troca de olhares, a forma como as nossas vozes se encaixam, enfim, o pessoal fala muito da nossa relação, assim, sabe, do que a gente passa cantando e tocando. É bem legal, são as três coisas que a gente mais ouve. Eu vou repetir todas elas, então, porque é muito verdade. As letras são sensacionais, a voz da Gabi é maravilhosa, e eu vou contar para todo mundo que a gente está gravando esse podcast através do Skype, porque como a gente tem feito agora com a câmera fechada, para a conexão ficar mais estável possível, para a voz e o áudio da música poder chegar
o mais limpo possível até você que está ouvindo. Então a gente está sem vídeo, mas a sensação que eu tinha é que eu estava vendo vocês dois conversando. Então queria agradecer muito a presença de vocês dois e enfim, quem quiser acompanhar mais do UFG, onde a gente encontra vocês, Felipe? A gente está no Instagram, é a rede social, por enquanto, é a rede social que a gente mais tem usado. O @ é oficial duo, a letra F e a letra G. Oficial Duo FG, tudo junto. E agora a gente começou a colocar vídeos no YouTube também. Tá escrito Duo FG. Só colocar lá que vocês acham a gente, nós dois. Combinado. Felipe, queria agradecer muito ao processo que você começou lá atrás. Todos os caminhos e percalços talvez tenham tido dias muito difíceis no meio do caminho, mas hoje, quando você, através de uma música, de uma conversa, vocês dois conseguem passar tanto amor pra gente do lado de cá, a sensação que eu tenho é de que valeu a pena. Então, só queria agradecer mesmo você. Muito obrigada. E eu que agradeço pela oportunidade de me dividir com você, com vocês todos, e dividir um pouquinho das nossas músicas, que eu sempre falo que elas são nossas. Elas chegam através de mim, mas tenho certeza que elas são nossas. São nossas, então. Obrigada, Felipe. Obrigada, Gabi. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Sabe o que é bom de ser podcast, que é gravado? Você pode voltar e ouvir a música de novo. Ouvir tudo que o Felipe e a Gabi compartilharam aqui com a gente. Obrigada pela companhia. Eu espero que tenha chegado aí com tanta emoção quanto chegou aqui. A gente se vê na próxima segunda-feira, bem cedinho, para mais um episódio do Jornada da Calma. Combinado? Obrigada, um beijo. Tchau, tchau.